boa noite, professora. Eu queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho. Então, eu sou a professora Sara, sou enfermeira obstétrica de formação, especialista em obstétrica, né? Como especialista, sanitarista. Amo que faço, sou docente já tem um tempo, né? Então carrego a experiência de saúde pública, carrego a experiência como enfermeira obstétrica. Estou aqui, estou em pleno, a todo vapor, em pleno aprendizado. Eu vou fazer aqui 5 perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: o que é a humanização? E aí a gente então vai trazer um pouco essa pergunta para a área da saúde, né? Sim. Porque quando a gente pensa só a palavra humanização por si só, a gente está falando das pessoas, né? Do ser humano. Ser humano com outro ser humano. Então, dentro da área da saúde, é um bordão, um jargão, né? Um conceito que foi trazido para a gente na atualidade para falar de cuidados, para falar de formas de cuidar dos pacientes. Eu gosto sempre de fazer uma colocação, quando vem essa questão da humanização, que a gente pode também associar essa questão da humanização, que é o cuidado do ser humano com o ser humano, a gente pode acrescentar outros conceitos. Um deles é o que a gente fala de boas práticas. É o meu cuidado baseado em boas práticas, é o meu cuidado baseado em evidências. Para quê? Para que eu dê a melhor assistência para o paciente, priorizando questões que, às vezes, por conta do dia a dia, por conta da questão da formação, eu nego a ele. Um exemplo claro seria a escuta qualificada. Para cuidar de um paciente, eu preciso escutar. A segunda é: como a gente pode levar a humanização para a nossa vida profissional? Aí a gente volta de novo a essa questão. É um estudo contínuo, tá? A abertura para um novo aprendizado, a consciência de que no seu trabalho você vai levar os seus conhecimentos, as suas habilidades, então você precisa estar sempre crescendo, sempre se capacitando. A questão de você entender que você cuida de um ser humano, né, que está em um momento de fragilidade, então você tem que pensar na melhor forma de cuidar desse paciente. E sempre adotar aquilo que eu falei, as boas práticas e aquilo que realmente tem comprovação científica. A terceira pergunta é: qual a diferença de um tratamento humanizado para o outro não humanizado? Quando eu nego, humanizado então seria esse respeito, né, ético, essa empatia, essa adoção de boas práticas, esse conhecimento que você vai buscando para melhorar a assistência. O não humanizado seria eu adotar práticas que já são não usuárias, que têm danos para o paciente, que não tem comprovação científica que a garanta, né, que faça com que realmente fique comprovado que aquela prática vai ajudar o paciente. É negar a escuta do paciente, é negar olhar para o paciente, é negar tocar o paciente, a falta de empatia. Qual a diferença da humanização nas áreas? Da área de saúde mental, oncologia, pediatria? Se tem alguma diferença de ação? Então, a gente sempre vai falar de novo, voltando essa questão do cuidado. O ser humano que cuida de outro ser humano. E aí, quando a gente pensa nessas diversidades de locais, diversidades de complicações para a saúde, a gente vai pensar assim, meio simplista, de que tem pacientes que eu preciso de um pouco mais, um olhar um pouco mais diferenciado, singular. Então, eu vou cuidar bem de uma criança, de uma mãe que está cuidando que está acompanhando uma criança numa UTI NEL, com cuidado? Vou. Esse mesmo cuidado eu vou ter com o paciente que está em fase que a gente considera sem indicação terapêutica e que está ali para cuidados paliativos? Também. Então, são sensibilidades diferentes. Às vezes eu estou cuidando, tenho um bom prognóstico, outra eu estou cuidando, não tenho um prognóstico tão bom assim. Então, existem sensibilidades, existem momentos e situações de saúde que a gente precisa mesmo se ressignificar e, por vezes, ser muito mais simpático em determinada área do que no outro. O que não desmerece área nenhuma, mas eu acredito que essa troca muda dependendo do cenário. E qual a importância disso no tratamento do paciente? Eu sempre parto do princípio, digo sempre nas minhas aulas com os alunos, que quando você conquista um paciente, no sentido de você escutá-lo, de você estar próximo, né, das necessidades do paciente, você consegue muita coisa dele. Inclusive que esse paciente, ele adote, ele comece a se autocuidar, né? Ele começa a contribuir para a saúde dele. Então, existe um trabalho colaborativo. Eu tenho um paciente mais colaborativo, que é mais consciente e que, por consequência, vai ser um paciente que vai adotar mais, vai aderir mais ao tratamento. Eu queria só que a senhora deixasse algum recado para os
para a gente, né, futuros enfermeiros, é, de como a gente deve agir, de como a gente deve olhar, pontos que a gente deve abordar. Eu queria que a senhora deixasse esse recado para a gente. Então, futuros enfermeiros, eu serei a paciente de vocês no futuro. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês estudem mais, que vocês busquem capacitações, que vocês aperfeiçoem todos os conhecimentos que vocês trazem, que vocês estão começando a ter aqui na instituição e que vai para a vida inteira. Que vocês olhem para o paciente, que vocês cuidem como vocês gostariam de ser cuidados. Eu acho que o segredo é cuidar como a gente gostaria de ser cuidado. E quando a gente fala também da parte técnica, sempre, mas sempre mesmo, você fazer o melhor para o seu paciente de forma ética, sabe? E sempre entendendo que é largo a quantidade de coisas que vocês precisam estudar, que precisam absorver e que precisam se capacitar cada vez mais. Ninguém sai pronto da faculdade, a faculdade é só a ponta do iceberg. Então, eu espero que vocês estudem muito para cuidar de mim no futuro.